Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bom? Vamos chegando, pegando uma cadeira. Que hoje a gente tem um papo muito bacana com a professora Grace. Grace já está por aqui. Oi, Dalila, boa tarde. Oi, Oi, Grace. tudo bom? Oi, tudo bom? Tá me ouvindo bem, gente? Eu tô. O pessoal tá ouvindo também? Ó, tem mais gente aqui. Minha mãe entrou. Que bom! Oi, a Beijo, Nasma beijo. entrou. Oi, querida Nasma, obrigada por sua companhia. A gente tem algumas alunas do primeiro curso e aqui a gente tem a Dalila é nossa primeira aluna do segundo curso de soft skills da segunda turma. Oba! Que bom! Ai, que joia. A gente pode esperar aqui mais um pouco. Bem-vindas. É, bem-vindas. O pessoal está entrando. Ó. Me dá um minuto que eu acho que eu vou precisar dar um jeito aqui no cachorro que tá meio chorão. Espera só um minutinho. Tá bom, vamos lá. Enquanto esse pessoal vai chegando. Pegando uma Fala oi, fala cadeira. tchau. Oi! Que fofinho! Bem-vindo. Ai, gente, os animais são parte da nossa família, né? Puxa vida. E eu tenho um que tá doentinho, essa noite passou tão mal, deu um aperto assim no coração. Ai, meu Deus. A gente vai aprendendo a cuidar deles e eles cuidam da gente, né? Vamos lá, esperando o pessoal. Estou muito contente hoje com esse bate-papo com a professora Grace. A professora Grace é uma das nossas professoras do curso de Soft Skills. Vai começar a segunda turma, agora, dia 9 de novembro. É a sua última oportunidade do ano, né, de aprimorar essas habilidades socioemocionais. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho. Estou aqui contando para o pessoal, enquanto você estava se organizando aí, que a gente vai ter a última turma do ano de Soft Skills, né? Então, Uhum. ainda dá para aproveitar esse ano que está sendo tão desafiador para todos nós, né, Grace? E aproveitar para poder, enfim, fazer esse mergulho interior, né? E, enfim, levar e aprender a levar a vida de uma forma mais leve, né? Uhum, uhum. E Eu sou muito agradecida. por foco nessas habilidades que agora mais do que nunca estão sendo requisitadas e valorizadas, né? Nossa, sem dúvida, né? E aí, algumas pessoas ainda comentando comigo, né, assim, tipo, puxa, mas como a comunicação não violenta na empresa? Então, vamos lá, vamos tratar, né, de como é Ah, possível, né? O pessoal está chegando, Eliane, Marco, que alegria. Eu vou dando um tchauzinho aqui enquanto a Grace começa a conversar com a gente, contar um pouquinho, tá né, bom. de como que é esse Começa trabalho assim. lindo que você faz. Para quem não conhece o trabalho da Grace, ela é mediadora no Sejusque de Santana, né? Ela é tradutora do livro do Marshall Rosenberg aqui. Ai, que alegria, que honra, que bom. Estou aqui celebrando. Bom, eu também, viu? Trazer essa possibilidade para quem fala português, né? De o conteúdo tá acessível a todos que falam português, isso para mim é incrivelmente valioso, porque aí essas sementinhas podem ter mais chances de ficar germinando aqui pelo Brasil, por Portugal, pelos países de fala portuguesa, né? Bem, Ai, que alegria, então, que bom. se você quiser, a gente já pode mergulhar, né? No, Sim, já vamos tratar um pouquinho disso. Então, para quem não conhece a comunicação não violenta, acho que dá para a gente falar um pouquinho e depois se aprofundar um pouco nessa história de quanto é possível tratar a comunicação não violenta dentro do ambiente corporativo, né? ah, tá bom.
Sabrina, quando você fala, parece que tem um ruidinho de algo roçando com algo. Ah, pode ser isso aqui do meu. Eu pus o fone de ouvido. Eu vou arrumar aqui, peraí, deixa eu ver se Tá melhora. bom. Bom, então, enquanto isso, eu já vou mergulhando. Eu vou dar uma visão geral do que é a comunicação não violenta e vou chegar direto no cerne para depois falar como ela pode ser aplicada no ambiente de trabalho. A comunicação não violenta é uma comunicação, apesar do nome dizer não violenta, que ela se pauta na conexão que a gente gostaria de ter com as pessoas, em ter interações que causem menos ruído possível, né? E a partir de conflitos que são totalmente normais no nosso dia a dia, a gente ter uma consciência de uma outra forma de ser e de estar com o outro. E aí, basicamente, se eu pudesse resumir numa palavra, ou em poucas palavras, a comunicação não violenta, seria como eu posso expressar para você o que é importante para mim, ouvir o que é importante para você e a gente cuidar de tudo isso que é importante para nós dois juntos, né? E aí, quando a gente pensa em comunicação não violenta, é, é comum, eu já dei workshops em empresas, em Tribunal de Justiça, é comum a gente ouvir assim, nossa, isso é muito lindo, mas será que no ambiente de trabalho dá certo isso? Eu me vejo isso aplicando na família e tudo. E é engraçado, porque quem tem família, tem até um treinador de CNV, que é o Sven, da Diálogos Corajosos, que ele fala assim, na realidade, nossos maiores personal trainers estão na família, os nossos maiores desafios, né? Porque a gente tem aquela história, né? Com pai, com mãe, com marido, com esposa. Mas provavelmente também a questão do chefe ou dos colegas de trabalho também representam um grande desafio, né? E a questão do chefe é ainda mais, porque tem a questão hierárquica, que pode implicar na perda ou não do emprego, sempre tem aquela ameaça, né, para quem está num ambiente muito hierarquizado, mas a gente vai falar sobre isso também. Então, como que eu cuido do que é importante para mim e do que é importante para o outro? Aí vem o cerne da comunicação não violenta, que o Marshall Rosenberg, que é um psicólogo americano, que sistematizou essa comunicação, que por sinal não é só uma comunicação com o outro, é uma comunicação comigo mesma e também é uma comunicação sistêmica, numa empresa, num país, no mundo, né? Então, ele sistematizou, convidando a gente para trazer uma consciência em diferenciações sobre 4 conceitos básicos. Tem vários conceitos, mas eu vou falar só dos 4 que são mais aplicáveis na comunicação. Então, a primeira coisa é ele falar assim, antes de você ir para uma conversa por algo que desagradou, por exemplo, vamos supor que seja um conflito, separa o que é fato do que é realmente, do que é fato do que é a sua interpretação. Essa é uma primeira diferenciação. Aí vê o que você está sentindo em relação a isso, né? Separa o que é sentimento do que é avaliação. Por exemplo, eu fiquei triste, é um sentimento. Agora, eu sinto que você errou. Não é um sentimento. Então, separar bem essas coisas. E aqui vem o cerne do terceiro elemento, as necessidades. O que nos une, o que é importante para mim e como eu posso perceber o que é importante para você? É o que o Marshall chamou de necessidades humanas universais, que são todos esses valores, o que é importante para que a gente percebe que também é importante para toda a humanidade. São necessidades compartilhadas. Então, por exemplo, para mim é importante respeito, para toda a humanidade é importante. Consideração, ter um propósito, ter até necessidades básicas como alimento, descanso, lazer. Então, todas essas necessidades são necessidades compartilhadas. E é aí que eu falo que é importante para mim. Então, eu posso começar uma conversa dizendo, por exemplo, nossa, para mim é tão importante descansar. Será que você poderia baixar um pouquinho o volume da televisão?
É diferente de eu falar assim, não aguento mais você com esse volume de televisão, você sempre deixa alto, não me considera, não me respeita, né? Eu falo a partir do que é importante para mim. E posso até abrir esse diálogo falando, eu sei que para você é importante assistir TV e que você precisa desse momento de relaxamento, porque eu também gosto de relaxar vendo TV. Então, eu estou considerando o que é importante para o outro. O que a gente pode fazer para adequar o meu descanso e o seu lazer? Né? Então, é essa a proposta da comunicação não violenta. E, finalmente, o quarto componente da comunicação não violenta é o pedido, que é a diferenciação básica, e a gente vai ver bastante sobre pedido aqui no nossa conversa, porque na empresa ele se aplica muito. A diferenciação básica é o que é o pedido e o que é uma exigência. E a gente vai ver as diferenças, né? Então, quando Nossa, as Grace, eu pessoas tô falam... aqui pensando, né? Só esse primeiro ponto, que é o não interpretar, já é tão transformador numa comunicação, né? Porque a grande dificuldade de você sentir e achar que o outro está sentindo. Então, tem uma mistura Supor, né? gigante. Supor, né? Não, e na empresa é tão interessante, às vezes você só pensa que não pode pedir uma coisa para o seu chefe, porque o chefe já vai responder, não sei o quê. Vem um teatro mental que vai te deixando com aquele pedido lá reprimido, você está insatisfeita no trabalho, às vezes é uma coisa que o chefe nem está sabendo que você gostaria que acontecesse, que poderia aumentar a sua produtividade até, e a sua interpretação toma conta e te paralisa, né? Então, até nas nossas conversas internas, é importante falar assim, não, peraí, será que isso eu que estou imaginando ou será que isso é fato, né? Muito legal você ter trazido atenção para isso, que é o primeiro passo, mas, é assim, eu não gosto até nem de chamar de passo, porque a sistematização que o Marshall fez da comunicação não violenta é mais uma questão da gente trazer consciência para esses fatores, essas diferenciações. Não existe primeiro, segundo, terceiro. Eu posso começar uma conversa sem trazer o fato, por exemplo, na minha fala, mas só a questão de eu ter visto o que é o fato puro já me traz uma carga emocional totalmente diferente do que aquela que eu vou para uma conversa com um teatro mental, né? De que, nossa, ele vai achar que é absurdo esse meu pedido, por exemplo, ou que absurdo que ele fez, que ele nem me deu bom dia. E se ele deu bom dia e eu não ouvi, né? Então, tem tantas coisas aí que podem minimizar a carga emocional, né? Quando a gente vai para uma conversa. Sim. Ou quando você passa de um lado da rua e acha que a outra pessoa te viu do outro lado e não quis te cumprimentar, a pessoa nem te enxergou, né? Tá sem óculos, tá, enfim. Exato, exato. Tão internalizada com os próprios problemas que tá olhando, mas não tá enxergando é nada, né? Exato. E aí, por Eu gosto muito exemplo, de um exercício que até a gente fez na minha aula com a primeira turma de soft skills, de observar um fato e o mesmo fato procurar olhar como observador, como vítima, como algoz e como herói. A mesma situação. E é tão revelador isso, é tão, né? Ai, mas exato. que bom, que bom. Exato, a gente pode dar essas pinceladas e a gente tem a capacidade de estar num papel desses em cada situação, né? A gente tem uma flexibilidade incrível de De fazer a interpretação. vítima, de interpretação. Nossa, uma criatividade. Pena que ela não joga a nosso favor, né? Mas, de qualquer forma, essas interpretações, coisa que é muito importante também, né, para a gente tomar consciência, elas estão cuidando de algo, né? Como tudo que o Marshall diz que a gente faz, cuida de algo, é para atender uma necessidade, né? Então, por exemplo, se eu tenho receio de trazer um pedido para o meu chefe, pode ser que eu já tenha visto que ele recusou outros pedidos similares e eu estou preservando o meu emprego. Pode ser que a minha necessidade de aceitação ou de pertencimento esteja falando tão alto que eu quero agradá-lo.
e não quero trazer nenhum tipo de coisa que eu estou interpretando como talvez um peso para a vida dele ou para esse momento da vida dele. Então, assim, um dos pilares da comunicação não violenta é essa autoconexão. Poxa, se eu estou com medo, deixa eu ver por que eu estou com medo de falar com ele. O que está acontecendo aqui dentro? Do que eu estou querendo cuidar? Ai, mas será que isso que eu estou querendo cuidar é tão forte como essa outra coisa que eu também quero cuidar? Será que eu quero cuidar de uma coisa que eu estou achando que talvez comprometa o jeito como o meu chefe vai me ver, ou vai achar que eu estou pedindo muito? Mas, ao mesmo tempo, eu posso contribuir tanto mais com a empresa se eu puder, por exemplo, chegar uma hora mais tarde, nem que eu saia uma hora mais tarde. E, de repente, para o chefe, tanto faz a que horas você chegue, e você já está imaginando que ele vai te olhar com aquele olhar de desaprovação, né? Então, não, mas eu quero cuidar disso, porque se chegar uma hora mais tarde, eu vou conseguir levar meu filho na escola, eu vou conseguir ficar mais tranquilo, vou ter menos custo de perua. Olha quanta coisa eu quero cuidar. Então, essa conexão é o primeiro grande pilar da comunicação não violenta, né? E no ambiente de trabalho, como é que fica isso, né? Você Então, sabe quando que as você me pessoas... fez lembrar, só para ilustrar um pouco, né? A Uhum. nova presidente da Philips é uma mulher, e eu li uma Sei. reportagem, que bom, né? E eu li uma reportagem sobre ela e contando que ela não esperava, né, ter sido chamada para esse cargo, e ela colocou algumas condições para assumir, porque, enfim, e uma das condições é que ela tivesse o período dela da manhã para ficar com o filho, fazer lição, para fazer ginástica, né? E aí ela achava que até nem conseguiria, né, que tivesse esses pedidos atendidos. Uhum. E foi, né? E E está foi. fazendo uma excelente, né, gestão, que bom. Uhum. Uhum. Isso me chama também a memória de uma situação que eu tenho trabalhado muito com médicos e com estudantes de pós-graduação e de graduação de bioética na medicina, tanto da USP como do Einstein, né? E a importância do autocuidado, Sabrina, né? De um médico que tem uma rotina tão incrível, né? E também dedicação e doação para o outro. E como que ele fica nesse papel? Se ele não se conectar e não se autocuidar, como que ele vai poder cuidar do outro, né? Então, por exemplo, Exato. uma situação típica, um médico tem que passar X visitas no hospital e o familiar de uma paciente quer falar com ele e ele está com emergências para cuidar. Então, às vezes, ele não checa internamente. Eu estou em condições de conversar com essa pessoa? Será que é melhor eu propor da gente conversar um outro horário? E será que as outros pacientes podem esperar que eu fique conversando com essa pessoa? Eu vou estar tão ansiosa, não vou ter presença para falar com essa pessoa. E como essa autochecagem pode criar mais conexão nessa interação do que ele está lá, mas não está lá, se ele for falar com a pessoa, né? Ele vai estar lá, vai estar ansioso, a pessoa talvez perceba que o médico não está dando a atenção que ele poderia estar dando, ou que ele gostaria que estivesse recebendo, né? Então, olha a importância dessa autoconexão. E já dá margem para uma enorme quantidade de interpretações, né? Exato. E esse autocuidado do médico falar assim, poxa, eu não estou em condições, mesmo que ele seja por uma questão particular dele, que não seja porque ele quer atender outros pacientes, que também pode ter a ver com uma Sim, questão particular dele querer fazer o trabalho dele, de ter um propósito naquilo. naquele momento Mas, fazer alguma outra coisa, né? exato, mas se ele está, por exemplo, preocupado com alguma situação particular, por que não dar esse espaço para si mesmo? Porque quando você não dá esse seu espaço, esse autocuidado, não dá para querer que o ser humano tenha uma dedicação com presença e no seu total potencial, né? Sim, isso a gente Então, percebe muito também com o pessoal que faz, todos os profissionais da linha de frente de atendimento, né, call center, advogados, enfim, né, até mediadores, mediadores, enfim, porque é, são pessoas que estão em profissões muito dessa questão de ajudar, né?
É, E aí aquele cuidado de não entrar no Salvador, e aí se esquece, né, o do herói, e se esquecer de se cuidar, de se conectar, né? Então, como isso é exato. importante, esse É, ponto, assim, que bom que você é. lembrou, trouxe pra gente hoje. E eu também lembrei agora de uma situação, numa fala sua, que já não lembro qual é, mas o importante acho que é o exemplo que eu vou trazer. A Microsoft era conhecida como uma empresa muito competitiva no quadro profissional dela, né? E as pessoas que traziam, porque é uma empresa em que a criatividade é um fator importantíssimo, né? E as pessoas, elas tinham um relacionamento muito difícil entre si, porque era muito competitivo, e algumas ideias que eram trazidas eram minimizadas ou eram ridicularizadas na empresa, do tipo, nossa, mas que ideia idiota sua. E quando o Satya Nadella, que é o novo CEO, novo já não é tão novo, mas quando ele assumiu a diretoria da empresa, né, a presidência da empresa, basicamente dita, a primeira coisa que ele fez foi distribuir o livro de comunicação não violenta para o corpo da diretoria, porque ele fala assim, nossa, a gente precisa mudar essa cultura. Imagina quão comprometido fica a criatividade de uma pessoa que vai ter medo de ser ridicularizado. E Com como uma certeza. ideia que é ridicularizada, se ela fosse desenvolvida, ela poderia dar uma super ideia, né? Então, olha como é importante esse ambiente de trabalho ser cuidado, né? E ter essas comunicações que considere, como é a proposta da CNV, as necessidades de todo mundo sendo consideradas e cuidadas, né? Na medida do possível. E Nossa, outra, importantíssimo, né? Reconhecer essa conexão interna, né? exato, e quando eu falo na medida do possível, porque nem sempre todas as necessidades podem ser atendidas ou conseguem ser atendidas naquele momento, daquele jeito, né? Que, aliás, é uma grande diferenciação. O que é necessidade e o que é estratégia? Por exemplo, se meu marido tem uma necessidade de diversão e está vendo televisão, será que para a gente fazer algo juntos, se eu convidasse ele para uma caminhada no parque, ele também não teria essa necessidade atendida? E a gente teria a nossa conexão? Então, são várias estratégias. E foi feita uma pesquisa, né, sobre pacientes, o que eles consideram um bom atendimento num ambiente hospitalar. Aí, a maioria das pessoas achou que eles iam falar assim, que eles gostariam de ser atendidos na hora, que não houvesse demora, tal. Eles falaram, não, a gente não se incomoda com a espera. A gente se incomoda por não saber por que a gente está esperando. Olha que Olha interessante. só. Quer dizer, você considerar o outro e falar assim, olha, eu estou atrasado, porque eu precisei fazer tal coisa. Tudo bem para você? Acho que eu vou demorar mais uns 10 minutinhos, tudo bem? Olha que incrível, Faz, né? faz toda a diferença, né? É. Uhum. Sabe E, que me bom, fez lembrar é, é, você trouxe na nossa sala de aula da primeira turma, que eu acho muito rico e que é muito comum nas famílias. A história da esposa, né, que está falando que o marido trabalha demais, e não sei o quê, porque quer ficar mais com ele. E aí o marido vem e fala, resolvi então que hoje eu não vou trabalhar neste sábado, né? Acho que você pode até contar melhor que eu. Mas esse acho é um isso muito caso, rico. esse é um caso do Marshall e tem a ver com pedidos serem claros, né? Isso. Que a esposa falou, meu bem, você está trabalhando muito, dá para você não trabalhar nesse fim de semana? E ele chega no dia seguinte e fala assim, meu bem, eu atendi seu pedido, eu não vou trabalhar, eu me inscrevi num torneio de golfe. Quer dizer, o pedido não foi claro. E esse é um gancho maravilhoso nas empresas para a gente pegar, que eu falei até que ia explorar bastante a questão do pedido numa empresa, né? Quantas vezes um pedido não é claro? E quantas vezes mensagem dada não é igual mensagem recebida, né? Então, por exemplo, um chefe pode falar assim, por favor, falar para a equipe,
Dá para vocês ficarem menos tempo no almoço hoje? O que é menos tempo no almoço? Aí um chega, vamos supor que o almoço fosse do meio-dia às 2. Um chega meio-dia e meia, leva meia hora para almoçar e vai correndo. O outro chega, sei lá, 1h30. Todos chegaram menos, né? Fizeram menos tempo de almoço. E o chefe provavelmente vai ficar muito bravo com aquele que chegou 10 para as 2. Ele fez menos tempo, né? Então, assim, essa é uma das questões assim, super importantes. Não só fazer pedidos claros, concretos, factíveis, né? Eu já vou falar sobre o que pode ser um pedido não factível, mas também checar se a pessoa, por exemplo, fala assim, você entendeu do que eu te falei? Ah, que você quer que a gente chegue menos tempo, que fique menos tempo do almoço. Aí o outro pode falar assim, ah, que hoje você não quer que a gente almoce. Olha como pode ter tantas interpretações, né? Então, isso é importantíssimo, checar e fazer pedidos concretos, né? Mas isso é E muito mais comum do que a gente é capaz de perceber, né? Então, no dia a dia, quando você exato, começa a fazer essa checagem, começa a perceber que, nossa, não foi isso, não era assim, é. né? É muito E, importante. e nessa linha da clareza, da especificidade, por exemplo, isso pode fazer com que uma reunião seja efetiva ou não. Porque é muito comum no ambiente de trabalho, na vida, na realidade, né? Você está numa reunião em que alguém começa a falar os problemas que precisam ser focados e que soluções a gente vai dar. E as pessoas, às vezes, já têm uma ideia do que elas querem, ou seja, eu quero resolver tal problema, mas ela não chegou a pensar como. E ela começa a falar do problema, aí ela perde o foco das pessoas que estão ouvindo, porque as pessoas já não sabem exatamente o que a pessoa está querendo trazer com aquela fala. Aliás, o Marshall dá um exemplo super claro disso. Ele fala que tinha uns pais de alunos que se reuniam, eles eram de um grupo étnico que estava se sentindo discriminado nas escolas em geral de uma região dos Estados Unidos. E esses pais se reuniam para tentar fazer algo a respeito. E eles chamaram o Macho porque eles falaram assim, Macho, a gente não está conseguindo chegar em lugar nenhum, a gente se reúne toda semana, só que a gente não tirou até hoje uma ação concreta do que a gente possa fazer. Você pode vir assistir uma reunião nossa para ver o que está acontecendo? E aí o Marshall vai, e aí uma das coisas que acontece, por exemplo, um dos pais leva um recorte de jornal, em que tem uma notícia que fala que, mais uma vez, um diretor discriminou um aluno de tal etnia e não sei o quê. E aí começa aquele rebuliço, todo mundo começa a comentar sobre o artigo jornal e tal. Aí acaba a reunião e o macho fala assim para a pessoa que levou o recorte: quando você trouxe o recorte, você tinha clareza do que você queria ao compartilhar essa notícia com as pessoas? De repente ele só queria empatia e poderia ter ido, mas ele poderia ter É. falado, olha, eu trouxe esse recorte porque aqui a gente pode mobilizar de repente a mídia ou pode fazer tal coisa. Então, essa clareza, a comunicação não violenta nos ajuda muito a ter. Ou seja, eu tenho o fato, o recorte, vejo como esse recorte me mobilizou, vejo se é uma coisa compartilhada com as pessoas, por exemplo, desse grupo, e trago alguma necessidade que eu gostaria de atender a partir do que esse fato me suscitou em mim, né? Isso é uma das É coisas como isso é também. rico, como isso é importante. Só isso já diminuiria, assim, acho que uns 70% dos conflitos, porque, né, a pessoa está conectada, está conseguindo se fazer entender, não está interpretando, né, fica tudo muito mais tranquilo. É, dos Puxa vida. conflitos e também das reuniões que acabam não sendo produtivas, né? Se você não Sim, tem sim. clareza do que você quer com o que você está trazendo para o grupo, e o grupo se perde também. E uma das propostas, por exemplo, também, quando uma pessoa. Muitas vezes a gente tem experiência com pessoas que gostam de falar bastante,
que não são claras, você não, pelo menos você não está conseguindo entender o que é, qual é o ponto dela. E isso é um convite também, né, para quem fala, ah, mas a empresa é assim, eu não posso fazer nada. Mas você pode fazer algo, você pode falar assim, olha, eu queria entender se o que você está trazendo é para a gente tomar alguma ação, ou se você está só compartilhando para a gente ter noção do que está acontecendo no mundo, e se você quer fazer alguma coisa a respeito. Ou eu queria checar meu entendimento do que você está trazendo. Ou eu queria, talvez, ver se você gostaria que a gente propusesse ideias de como resolver esse problema. É uma forma de direcionar também o foco da pessoa para uma coisa mais produtiva na reunião, né? Sim, se não for aquelas reuniões infindáveis, né? Todo mundo fala muito e não se resolve nada, E o né? pior é que as pessoas vão ficar nervosas, né? Falando, o que que eu estou fazendo aqui, né? O que que esse cara está querendo falar para mim? O que que é? O que que eu tenho a ver com esse assunto? E se dispersa, né? As mentes brilhantes que estão ali acabam sendo dispersadas, né? Esse é um ponto. O outro ponto super interessante, falando em reuniões também, é essa parte eu acho sensacional. O Marshall, vou contar uma outra história do Marshall que ele compartilhou. Ele estava dando assessoria a um grupo de ativistas e ele passou acho que 2 ou 3 dias com elas. E ele foi trabalhando, foi trazendo um pouco da comunicação não violenta e foi vendo o trabalho delas, né? Eu não lembro qual era a causa delas, se eram várias causas, era uma causa única. E ele reparou que, sei lá, de 2 em 2 horas elas paravam o que elas estavam fazendo para agradecer e para celebrar alguma coisa. E no final da convivência que ele teve com essas pessoas, uma delas falou assim: "E aí, Macho, como foi para vocês essa experiência?" Aí ele falou assim: "Olha, foi muito gratificante, eu aprendi muitas coisas, espero ter contribuído com vocês também. Mas eu queria trazer uma coisa que me causou uma certa curiosidade e um certo desconforto de parar. Às vezes eu estava no meio de uma coisa que eu queria seguir uma linha de raciocínio e a gente parava para celebrar ou para agradecer. Aí ela fala assim, Macho, sabe por que a gente faz isso? Você já reparou como, principalmente as ativistas que estão com causas que não estão sendo ouvidas no mundo, elas ficam muito na escassez do que não está acontecendo e de querer mudar essa realidade e de não reconhecer os passos que a gente já deu em relação ao objetivo que a gente quer atingir. Então, Nossa, como isso é importante. isso nos dá esperança, isso nos faz ir para frente e conhecer as pequenas conquistas, E né? como isso é E aí o Marshall, importante nesse tempo de agora, né? exato, o Marshall, aí falando sobre isso, né, sobre esse capítulo especificamente de gratidão, bom, a CNV também tem um jeito, para quem não sabe, CNV é comunicação não violenta, tem um jeito específico, de uma proposta de expressar gratidão, né? Que eu já vou explorar com vocês como seria. Mas ele estava trabalhando com uma empresa e ele ajudou, porque a empresa estava com uma série de conflitos, tal. E depois ele trouxe essa questão da gratidão, a importância de agradecer, de reconhecer conquistas, de manifestar, expressar para o outro coisas que parecem óbvias, que é a obrigação do outro fazer, mas que, na realidade, se elas forem reconhecidas, com que prazer essa pessoa vai continuar fazendo aquilo, né? São as pequenas E, gentilezas, né? E a vida fica tão exato, mais leve. exato, coisas assim do tipo, nossa, agradeço tanto que você traga docinhos para a nossa reunião, que às vezes eu estou com tanta fome na hora da reunião, né? Coisas assim, que pode ser até que seja a obrigação da pessoa fazer, obrigação, né? Que seja uma das funções. Mas, poxa, que delícia que você trouxe esse, por exemplo, que eu adoro, né? E como a gente tem em nós mesmos essa questão natural de que delícia saber que eu contribuí com o bem-estar do outro, né? E aí ele comentou com esse pessoal da empresa, ele falou assim, olha,
a importância de reservar um espaço para gratidão e tal. E um dos diretores falou assim, ai, Márcia, a gente não tem tempo para isso. Nossa agenda é tão atribulada, as nossas reuniões, a gente mal dá conta da pauta que a gente se propõe a cobrir. Não vai dar certo. Aí ele voltou 2 meses depois nessa empresa e ele perguntou para aquele diretor, e aí, como é que estão os conflitos? Tal. Ele falou assim, olha, Marshall, o que você fez para nós nos ajudou muito. Mas tem uma coisa que você falou para gente que eu coloquei um descrédito e que um dos diretores insistiu muito na gente aplicar, a gente acabou aplicando e mudou completamente o astral da empresa, que foi que a gente começou a reconhecer as coisas que estavam dando certo, a agradecer as ações que os outros faziam. Então, olha a importância, né, disso. E também Nutre, né? como exato, nutre, poxa, você fala assim, poxa, tem sentido o que eu estou fazendo aqui, né? Alimenta a chama interior, né? Assim, isso é bom. E o senso de comunidade, né? Olha, eu sou uma pecinha desse quebra-cabeça que tem sentido estar aqui nesse quebra-cabeça total, né? Não estou aqui não É o sendo espírito de reconhecida. equipe, como é importante para o reconhecimento dessa equipe, né? Exato, exato. E como a gratidão também está ligada da forma como a CNV propõe, com o feedback que é dado nas empresas. Então, por exemplo, como que a CNV propõe uma gratidão, né? Uma coisa é chegar para você e falar assim, Sabrina, obrigada pela live que você me convidou, achei que foi muito legal, adorei. Ok, gratidão, né? Gratidão. Outra coisa é falar assim, Sabrina, quando você me convidou para aquela live, eu me senti tão reconhecida, tão valorizada. E essa oportunidade de eu poder contribuir com algo, de poder cultivar essa cultura da paz, de a gente ver que é possível, de poder compartilhar experiências que deram certo em empresas. Isso para mim me nutre tanto. Queria muito te agradecer por esse convite. O que Como que você cria achou? mais conexão, né? Uma profundidade. Então, menina, assim, eu falar, ótimo, gratidão, você ter me convidado, tudo bem, mas tudo bem, eu tô grata, mas por que eu tô grata? Aí quando eu falo tudo que você atendeu do que é importante para mim, né? As famosas É, necessidades, eu trago sentido, né, para isso. a Então, vida fica com mais cores, né? exato. E A aí gente você, sai daquela superfície só do joinha. exato. E a mesma coisa pode ser aplicada, por exemplo, no feedback. Quando o chefe fala assim, olha, aquele e-mail que você está escrevendo em resposta às perguntas dos clientes está muito comprido, dá para você encurtar? Tudo bem. Ou eu acho que você está ficando pouca. Você está. Você podia ter mais espírito de equipe. Olha que feedback, né? A pessoa fala assim, mas o que quer dizer isso, né? Será que. E Nem acho tem que. ideia do que está fazendo, que o outro não está apreciando, né? O que, que não está. Exato. E aí tá. E quantas vezes a gente fala assim, posso. E quantas vezes eu acho que o que ele está querendo dizer com o espírito de equipe é uma coisa, aí vamos supor, eu começo a, a pegar para mim as funções de todo mundo, me sobrecarrego, porque eu acho que é isso que ele está dizendo, que eu preciso ajudar mais as pessoas. E na realidade, o que ele está querendo? Ele está querendo que eu me integre com a equipe, respondendo aos e-mails da equipe antes de responder aos e-mails de outras pessoas da empresa. Porque a equipe está dependendo das minhas respostas para poder seguir. Olha que doido, É verdade. Sabrina. E os É, feedbacks poderiam ser assim, né? Poderiam dizer, olha, o que eu quero de você? Eu quero isso. Como isso contribui? Ou como contribui para mim você ter esse cuidado com o cliente? Eu queria te falar que eu fico tão tranquila, eu confio tanto em te passar esse tipo de cliente, porque eu vi como você se preocupou em perguntar como ele estava, como é que tinha sido a experiência dele com o nosso produto, o que você poderia ter feito para talvez
ajudar a que essa experiência fosse melhor. Nossa, isso para mim foi incrível, essa interação que você teve com o cliente. Diferente de falar assim, nossa, adoro ver você com esses clientes, eu acho que você tem uma interação incrível. Aí, o que é isso, né? A pessoa não entende, às vezes, nem o sentido daquilo, né? Tem que compreender mesmo, né? Tem que saber. O que você falou do pedido, aqui acho que aplica tão bem nesse Também, reconhecimento. Tem que ser claro. também. Sim, muito. E eu agora acabei de revisar um livro que vai ser lançado agora em novembro pela Colibri. Sabe a Colibri que fez o Grok também? Então, Hum, a Colibri chama Comunicação Não Violenta no Ambiente de Trabalho. ai, E que bom. ele vai ser lançado agora em português também. Quem tiver interesse já pode se até cadastrar o e-mail lá na colabcolibri.com, né? Para receber o pré-lançamento, notícias do pré-lançamento. E uma das coisas que esse autor fala, que é o Ike Lasseter, que ele é mediador também, ele é advogado, então ele tem muita experiência como dono de empresa, como mediador, como facilitador de comunicação não violenta. Então, uma das coisas que ele comenta é que ele tinha uma assistente que ele resolveu falar para os colaboradores dele que eles poderiam pedir ajuda para assistente dele para fazer alguns processos, né, na época que ele advogava, e que eles tinham já um código de prioridades e que ela iria cuidar dos que eram mais prioritários, né, porque eles estavam precisando muito da ajuda nesse nível da empresa, de pessoas que pudessem digitar e tudo. E as pessoas começaram a reclamar com ele, falaram, olha, essa sua assistente não considera a nossa prioridade. Ela só faz os trabalhos que você fala para ela fazer e ela não está considerando a gente. E eles várias vezes foram reclamar e falaram, olha, por favor, toma atitude em relação a essa assistente. Aí o Ike, né, que é o autor do livro, fala assim, poxa, eu realmente, até eu estou insatisfeito com algumas coisas, eu estou pensando sinceramente em demitir essa funcionária. Mas antes eu quero ter certeza de que tudo que a gente estava esperando que ela fizesse está claro na cabeça dela. Aí ele foi, teve uma conversa, ele e o sócio dele, com essa funcionária, e perceberam quantas coisas não estavam claras, quantas coisas ela não tinha ideia de que poderia estar desagradando as outras pessoas, perceberam o que ela estava cuidando, que também era o que ela entendia que era o melhor para a empresa, e decidiram mantê-la, agora que as coisas estavam claras e que achavam que todo mundo já tinha se expressado e que estava num entendimento, numa realidade comum. E aí, o feedback que ela teve dessa reunião para ele, para o sócio, foi assim: olha, esta foi a reunião mais produtiva que eu já participei, um feedback mais incrível que eu já recebi, embora tenha sido muito doloroso para mim, mas eu agradeço muito da gente poder ter tido essa oportunidade de eu poder me expressar e vocês expressarem o que está acontecendo com vocês. E, bom, não levou um mês, todas aquelas pessoas que estavam reclamando dela falaram assim: não, por favor, não demite, ela está incrível. O que vocês fizeram? Sabe? Que Olha, bom. Não, é transformador, né? Quando se reestabelece o diálogo, né? É transformador. E a comunicação não violenta, até a gente comenta, né? Pode começar como uma ferramenta que você está conhecendo, que você está aprendendo. Então, tem até de forma didática essa metodologia. Mas é uma nova filosofia de enxergar a vida, de viver, de uma nova perspectiva. Né? sim. Ai, tá tão bom nossa conversa, mas o Instagram vai derrubar a gente daqui a pouco, tá? Ah, A gente tem uns 10 minutinhos e tem um monte de gente amiga. Ai, que delícia ter todo mundo aqui, que bom. Se alguém tiver alguma pergunta, coloca aí no chat para a gente ver se consegue, né, responder.
Mas aí fica o convite para curtir aqui o Arete, curtir o Instagram da Grace, para a gente continuar conectado, né? Se inscrever no curso, já está lá a página no Simpla, para a gente poder se aprofundar ainda mais. E, nossa, tão bom conversar com você, Grace. Que maravilha, um livro novo aí, Livro novo. quentinho no forno aí. E uma coisa assim, esse livro é legal porque ele traz várias situações de trabalho, né? Então não fica na teoria. E também, por exemplo, uma das coisas que eu achei incrível que ele propõe para quem acha que, não, acho que não vai dar certo usar CNV no trabalho e tal, ele fala assim, começa a usar silenciosamente. Começa a ver, revisitar as questões que te incomodaram ou os conflitos que surgiram ao longo do dia e começa a fazer uma autoconexão e ver o que aquilo engatilhou em você. Quais foram os sentimentos? E o que era importante para você naquela situação? E aí, depois que você estiver pleno dessa autoempatia, né, que a CNV chama de autoempatia, e o que será que levou a outra pessoa a fazer isso? Então, aí quando você tem essa pesquisa interna, tentar também entender o outro lado, que a CNV também nos convida de uma forma maravilhosa, né? Não é uma coisa teórica de, eu preciso ser iluminado para entrar em empatia. Não, a CNV te dá um caminho do tipo assim, não, olha, se você for por aqui, olha como você consegue talvez chegar na profundidade do que aquela pessoa estava querendo cuidar, né? E a proposta é essa, faz a CNV internamente, silenciosamente, e vê, começa a reparar se muda alguma coisa no ambiente de trabalho. Sabrina, é transformador. Eu faço isso na minha casa, eu faço isso no fórum, que eu sou mediadora do fórum. Assim, primeiro que a minha energia muda, né? Eu já estou naquela energia de, poxa vida, eu já trabalhei aquela questão, eu já estou com uma outra carga emocional, eu já me transformei. E como isso contamina, né? Como isso pode ser transformador com uma sutileza assim de você modelar e aquilo ir contaminando as pessoas, né? Então Já não é dizia o gentileza, né? Gentileza gera gentileza, né? exato, exato. E você dissolve aquela imagem do inimigo, né? Porque se Uhum. você fica presa no conflito, não entende por que aquilo te incomodou, você nem checa internamente. Muito menos o que pode estar acontecendo com a outra pessoa, né? Você fica presa no conflito e naquilo que o Marshall chama de imagem do inimigo. A próxima vez que eu for interagir com aquela pessoa, olha o inimigo chegando. O que Sim, isso vai... personifica, né? Exato, eu vou colar aquela imagem na pessoa e o que isso vai transformar, né? Na relação. Sim, aí vira uma espiral de conflito. Aí Exato, só vai piorando, né? exato. Então tem Ai, muita mas é muito, coisa muito que dá para rico tudo fazer. isso. É muito. Nossa, eu fiquei encantada com isso, com as experiências que as pessoas relatam, né? Não precisa nem ser no ambiente de trabalho. Começa a fazer essa investigação e ver o que acontece, né? Com essas imagens do inimigo, ver como elas caem, né? E como isso já te traz para uma energia diferente na relação, né? Sim, sim. A gente passa a enxergar um mundo diferente. E assim, acredito que o mais importante é realmente identificar, se conectar com as próprias necessidades. Esse é algo assim que é fundamental, né? Exato. Fundamental. É, As porque pessoas às vezes sentem raiva, não sabem nem que é raiva, sentem amor, não sabe exatamente o que é amor, porque está tudo dentro de algumas caixas que não vai pegar bem eu sentir isso. A gente tem uma cultura muito forte, né? Até dessa questão que a gente estava falando da gratidão e tudo mais, uma questão muito grande de alguém vai falar, como você está, né, sei lá, bonita. Ah, não, hoje aconteceu tal coisa. Ah, como você está bem? Ah, mas hoje foi a maquiagem. Poxa, vamos aceita, agradecer, que né? bom! Nossa, e você tocou num aspecto interessante também, porque uma das coisas que as pessoas relatam da CNV
É que, nossa, mas no ambiente de trabalho eu não posso trazer meus sentimentos. Não é um ambiente propício para isso, né? E óbvio que para algumas pessoas é mais difícil, inclusive, ter consciência de que ela está sentindo alguma coisa, de tanto que a nossa cultura, principalmente para os homens, vai Cria uma abafando, barreira, né? cria uma barreira. Mas existem muitos sentimentos que dá para expressar no ambiente de trabalho. Eu posso dizer, nossa, eu fiquei muito preocupado com o atraso desse projeto. Ou eu estou muito ansioso com essa reunião, porque eu não sei se a gente preparou a pauta do jeito que a gente poderia ter preparado. Então, quando você não traz sentimentos, ok, você pode até falar assim, olha, eu gostaria de ter trazido essa pauta para a reunião com mais preparo. Ok, mas você fala assim, puxa, eu fiquei ansioso, eu não acessei o meu potencial porque eu estava tomado por essa emoção. Você se conecta, é aí que está a nossa humanidade, né? Então, o convite é trazer um pouquinho também desse ser humano que tem sentimentos para o ambiente de trabalho e que isso, na realidade, exige uma coragem incrível e que isso convida os outros a falar assim, poxa, ele pode se manifestar, eu também posso me expressar. Então, como essa vulnerabilidade é um convite assim tão poderoso para que as pessoas Sim. comecem a se conectar pela humanidade compartilhada, né? Nossa, agora você pegou um ponto assim que eu estou muito engajada, que é essa questão exatamente de como que a gente tem essa nova sociedade. E o Uhum, que esse período, não que ele tenha feito algo diferente, a não ser ter revelado de uma vez por todas que precisamos nos conectar à nossa humanidade. Porque a inteligência artificial já está aí. E aí fica todo mundo naquela história do medo, né? Ah, vai acabar minha profissão, vai acabar isso, vai acabar mais não sei o quê. Mas faz parte da evolução. Tantas outras profissões já mudaram, né? Não existe mais telefonista daquele jeito tradicional, né? Aí, por exemplo, no meio da advocacia, muita gente, nossa, mas agora tem os robôs que estão fazendo tudo. Faz parte da evolução. uhum. Mas um robô não é um ser humano. Então, É, quanto mais a gente se conectar com a nossa humanidade, tem sempre espaço. uhum. Faz Aliás, parte do convívio, é, né? aliás, eu achei incrível a sua aula lá no Soft Skills, né? Daquele curso que você deu, que vai repetir agora, de trazer essa luz para as profissões que estão sendo trocadas por robôs, ou qual é o futuro, o que a gente pode desenvolver para enfrentar esse futuro, né? Como que a gente pode se preparar. Achei bem legal, e também perceber essa coisa da gente que a gente está falando de valorizar, né? O que a gente tem já com a gente, Sim, e independente a do. gente tem tanta bagagem. É, Mas exato. tem que identificar, reconhecer essa conexão, né? Saiu esses dias no Estadão também, Grace, uma questão dessas soft skills, que são as habilidades que todo processo de seleção daqui para frente vai estar exigindo. Uhum. Então, é que assim, a gente não está falando nada de diferente do que a comunicação não violenta já fala há tanto tempo, mas que finalmente, né, o mundo corporativo está colocando isso como algo realmente importante. O que antes era um a mais, né, era um valor agregado, agora é o que realmente está fazendo a diferença. É, Então, estou muito e o contente foco que a já. gente está indo para a segunda turma de soft skills nesse ano, um ano tão desafiador. Que bom, que bom. Uhum, uhum. E E aí, obrigada por você fazer parte aí do projeto. Que legal. nossa, uma honra para mim. E qual vão ser as datas, Sabrina? Então, a primeira aula começa dia 9 de novembro. As inscrições Uhum, já estão abertas lá na plataforma do Simpla, né? A gente tem algumas datas, quanto antes fizer a inscrição, consegue ainda um valor melhor. A gente uhum, criou de uma forma totalmente sustentável, né? Com a colaboração dos professores, a gente procurando os meios mais, enfim, fáceis para este momento, para que a gente uhum. consiga mais, na verdade, difundir tudo isso, treinar mais gente, treinar novamente, porque a gente nunca para, né, Grace? A gente todo dia está
tá se percebendo, tá se conhecendo, né? Então, como isso tudo é muito gratificante. Eu me sinto nutrida em ouvir você assim, tanta coisa bacana, Ai, nossa, para mim esperançosa. é um assunto que dá para fazer, sei lá, quantos lives aí, viu? Muitos lives. Ai, que delícia, que ótimo. E sou muito grata ao Silvio que nos conectou. Eu fico tão, né, assim, puxa, que bom, que bom. Só a gente começa nessa trilha, né, da comunicação não violenta, tudo, o universo começa a alinhar com uma energia diferente. Então, que bom, É, que bom. é. Estou muito grata ao Silvio também. Silvio, receba um Ah, grande abraço da gente. Se beijo, você beijo. estiver aí. Ai, eu acho que ele acabou de entrar, olha só. Opa, que bom! Opa! Silvio, a gente está falando de Que honra! você. Como somos Ai, que gratas por bom. você nos ter apresentado. É, que bom, Que honra ter você que aqui, presente. Silvio. É. Eu estou mandando beijos. Ai, que bom. Gente, estamos acabando o tempo, Grace. Vamos fazer aí já um encerramento. Eu agradeço demais, né? Que você abraçou esse projeto, que a gente se conectou, né? Que a gente acabou se descobrindo tão próxima, né? Com um Uhum. objetivo tão semelhante. Então, muito contente pela primeira turma, a gente indo para a segunda turma, né? Enfim, mais para frente vamos ainda aprofundar mais em todas essas experiências, nessa questão da comunicação não violenta, que é tão forte, tão necessária para o mundo agora, né? Acho que Uhum. todo mundo tem que fazer, acho que é importantíssimo. Mas então, suas considerações finais, vamos lá, 2 minutos. Minhas considerações finais é que, para mim, estes encontros, eles são valiosíssimos. Eu estou muito feliz com o seu convite e eu convido as pessoas a pesquisarem mais sobre a comunicação não violenta, porque ela traz uma consciência que eu acho que mudou muito a minha vida, tanto em todos os níveis, né? Então, procurem os livros, procurem vídeos na internet, procurem os soft skills, os cursos que a Sabrina está oferecendo, que eu faço parte também com muita honra. É isso que eu queria falar. Muito obrigada pelos convites. Já te disse tudo que ele representa, né, Sabrina? Ai, obrigada, Obrigada a igualmente. você. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui assistindo a gente, participando, e os que vão ver depois também, né? Que entrem nessa grande onda da cultura da paz. É possível, é real. Acho que uma coisa muito importante que você trouxe, Grace, é que a gente não precisa ser nenhum monge para fazer comunicação não violenta. Faz parte e é possível para qualquer mortal, né? Para qualquer Exato. um que queira olhar de uma forma diferente. Uhum, Isso uhum. é extremamente transformador, né? Aliás, Obrigada. uma advertência para quem entrar na comunicação não violenta. Não tem volta, viu, gente? É lindo isso. Ah, a professora Vera está aqui também. A gente vai ter live com a Vera na próxima sexta-feira, hein? Mesmo horário, Ai, que Sabrina? bom. Mesmo horário, a gente está apresentando todos os professores, as professoras são professoras, né? Nesse curso acabou ficando só as mulheres, coisa boa também. Legal, então. Gente, obrigada. Ah, tem Tchau, aluno da gente. primeira turma aí, ó. Que bom, que bom, que bom. Legal. Gente, Então, bom obrigada. fim de Boa semana a tarde. todas. Igualmente. Beijo, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.